porque tem alunos que não conseguem assistir na mesma hora, enfim. Mas, como eu estava falando com vocês, então boa tarde, né, novamente a todos. Hoje a gente começa um assunto que há 2 anos atrás eu dei a mesma aula, só que não era a mesma aula e nunca mais será a mesma aula. Porque há 2 anos atrás eu não tinha a visão que eu tenho hoje, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, eu não seria a prova viva que eu sou hoje, né? Então, vocês podem se considerar muito privilegiados por estar tendo esse tópico de câncer comigo. E isso não é prepotência, mas isso é porque hoje eu, Andresa, sou paciente oncológica. Acabei de passar por um tratamento oncológico, então acho que eu tenho muita propriedade para falar sobre o assunto. Eu brinco com os professores do DNU que esse período, esses 2 anos que eu estou afastada, são 2 anos de período sabático. Eu considero um período sabático que é aquele período em que o professor sai da instituição e vai aprender sobre um assunto fora, em outra instituição, fora do país, enfim. Para mim, o meu período sabático foi em oncologia. Então, hoje, o assunto que eu vou falar para vocês, eu acho que é um dos mais importantes e o que eu mais respeito hoje. Porque há 2 anos atrás eu não tinha essa visão. E muitas vezes a gente é arrogante porque a gente pensa o seguinte: eu dou aula ou eu sou nutricionista, então eu sei do assunto, nada vai acontecer comigo, porque eu sei do assunto. E a minha grande mensagem para vocês hoje é: não basta saber do assunto, a gente tem que praticar, a gente tem que exercer, a gente tem que fazer o que a gente fala. Porque muitas vezes um paciente chega no nosso consultório, a gente fala muita coisa para ele fazer que a gente não faz no nosso dia a dia. Então, eu quero que essa aula de hoje fique como uma mensagem para vocês. Para vocês ou para quem mais vocês queiram que assista. Porque, às vezes, a gente precisa aprender na dor. E não é pela dor que eu gostaria que as pessoas aprendessem. O quanto é importante nosso estilo de vida, o quanto é importante a nossa alimentação, tá? Então, primeiro hoje eu vou fazer a aula, depois eu vou ler o casinho para vocês, tá certo? Eu acho que fica mais fácil. Deixa eu colocar para apresentar aqui. Só me deem um feedback se tá aparecendo. Tá certinho aí, meninas? Então, vamos falar um pouquinho de câncer, tá? Quando a gente pensa em câncer, a gente não pode pensar numa doença única. Não é uma doença única. Quando a gente fala câncer, isso abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças, que tem um foco comum, que tem um começo em comum, que é um crescimento desordenado de células. E essas células, elas crescem, elas viram um tecido novo e muitas vezes elas podem, então, atingir órgãos que estão bem distante do seu foco inicial. Como definição, a gente pode pensar em câncer como crescimento descontrolado, rápido e invasivo de células com mutação do material genético, ou seja, de repente aparece uma célulazinha que tem um crescimento que não está sendo controlado, é uma célula que não é uma célula com função normal, não devia estar ali, ela foi modificada no seu material genético e que vai, então, causar uma doença que a gente chama de câncer. Hoje, o câncer é a segunda maior causa de morte no mundo todo, né? Em 2018, a estatística traz para a gente que aproximadamente 9,5 milhões de pessoas morreram de câncer. Ou seja, 1 em cada 6 mortes foi por câncer. No Brasil, a estimativa é que até esse ano, agora, 625 novos casos de câncer aconteçam. Em relação à epidemiologia, quando a gente pensa na incidência de câncer, os maiores casos de câncer entre mulheres são os de mama, tá? Então, a gente tem aí 30% dos casos de câncer são de mama, seguido de câncer de cólon e reto e colo de útero. Em homens,
Por sua vez, então, a maior incidência de câncer é de próstata, seguido de cólon e reto, e depois pulmão, brônquio. Ou seja, no geral, a maior causa, né, o maior acometimento de câncer no Brasil é mulher mama e homem próstata. E como que isso acontece? Como é que a gente desenvolve câncer? Na verdade, o tempo todo nós estamos produzindo células cancerígenas. Essa é a grande verdade, o tempo todo. Porém, a gente não faz a carcinogênese, porque nossos mecanismos de defesa estão funcionando normalmente. Então, o que é o câncer? O câncer é o desenvolvimento de células cancerígenas, também chamado de carcinogênese, onde ocorre vários estágios de diferenciação e multiplicação celular, e isso ocorre em 3 fases que a gente conhece: iniciação, promoção e progressão. O que é iniciação? Iniciação é quando aquela célulazinha normal sofre uma ação, seja endógena, seja exógena, e ela é mutada. Aquela célula sofre uma alteração no seu conteúdo do DNA. O DNA dela, ou ele liga algum genezinho que não deveria ligar, ou ele desliga algum genezinho que não deveria desligar. Em seguida, então, essa célula que foi geneticamente alterada, que foi iniciada, ela vai sofrer os efeitos desses agentes promotores, né, oncopromotores, ou seja, ela vai crescer, ela vai se multiplicar, ela vai dar sequência naquela mutação. Então, era uma célula modificada, já passa para 2, para 3, para 4. E o terceiro estágio, que é quando a doença já se instalou, que é o estágio de progressão. Então, essas células tumorais, elas começam a crescer de forma irreversível e nós já temos um tecido novo, um tecido sem uma função útil estabelecida, um tecido que a gente não consegue mais controlar. Então, no primeiro estágio, que é o estágio de iniciação, a gente é quando a célula vai sofrer uma lesão no seu conteúdo genético, especificamente em 2 genes, que são os mais afetados, tá? As maiores alterações vão acontecer nesses 2 genes, que são os protoncogenes e os genes supressores de tumores. Os protoncogenes são aqueles genes que regulam crescimento celular. São genes de proliferação celular. Então, eu tenho o gene que vai regular, as nossas células, elas crescem, elas multiplicam. Só que quando eu transformo um gene que controla crescimento em um oncogene, ou seja, um gene ruim, é como se eu ligasse o tempo todo essas células permanecessem inativadas, ou seja, essa célula cresce, ela não regula seu crescimento, continua crescendo, 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 que pode levar ao câncer. Ou eu desligo alguns genezinhos, que são genes de supressores de tumor, que são aqueles genes que vão controlar. Peraí, essa célula está replicando demais, eu tenho que deletar. Ou essa célula está com um erro de DNA, vou deletar essa célula para ela não continuar progredindo. Ou essas células não estão legais, essa célula não está com uma função ok, eu vou fazer com que ela morra por apoptose. Então, esses são os 2 genes mais afetados, mais mutados. Então, como que isso ocorre? Existe uma exposição a um carcinogênico, que a gente vai falar um pouco hoje, ou essas alterações no DNA podem acontecer de forma espontânea e causar uma mutação no meu gene, no meu protoncogene, converter ele num oncogene, que vai fazer que essa célula cresça, cresça, cresça. Ou ainda, essa mesma exposição a esse carcinogênico pode silenciar um gene supressor de tumor, que é aquele gene que faz o reparo, né? Ou seja, essa célula está com DNA alterado, então vai morrer por apoptose. Só que, se eu silencio esse gene, esse reparo não é feito. Essa célula não vai morrer por apoptose e ela vai seguir para a etapa posterior. E a etapa posterior, eu vou efetivar essa alteração gênica que foi feita no estágio inicial, de iniciação. Ou seja, aquele oncogene, ele foi passado para células que se multiplicaram. Então, se eu não controlar nesse momento para essas células pararem de crescer, essas células vão continuar replicando, levando essa mutação, seja no proto-oncogene, ativando esse oncogene para que essa célula cresça de forma descontrolada, ou seja, na inativação dos genes supressores, os genes que controlam o crescimento dessas células, que são os genes supressores de tumor, levando a uma célula que cresce desordenadamente com proteínas ineficientes, inespecíficas, sem uma função. Se
Se eu não faço esse reparo aqui na fase de iniciação, a célula então entra no estágio 2, que é o estágio de promoção. O estágio de promoção nada mais é do que aquela célula que foi iniciada, que foi alterada no seu conteúdo de DNA, continue se replicando, continue crescendo. Só que para que isso aconteça, e aqui está a chave do negócio, o contato com o carcinogênico, o contato com o agente agressor, ele tem que estar contínuo. Se eu retiro essa exposição, eu paro essa iniciação e eu não tenho promoção, tá? Então, quando tem uma quebra da exposição ao agressor, em muitos casos, né, a gente consegue interromper essa promoção dessa célula. E de que forma que isso acontece quando a gente interrompe? Nosso sistema imunológico, ele está ali o tempo todo procurando essas células, né? A gente tem os genes supressores de tumor e a gente tem o sistema imunológico que ele vai ver que tem alguma coisa errada ali. Então, ele é capaz de identificar essas células e fazer com que elas morram, tá? O que acontece é que se eu não paro essa iniciação, vai chegar uma hora que o meu sistema imunológico não dá conta. E aí, então, a doença vai progredir. Por isso, um sistema imunológico eficaz, um sistema imunológico muito bem trabalhado é essencial para a gente evitar que essa célula iniciada continue crescendo, levando a mutação adiante. Agora, se a célula iniciou, promoveu, nada foi feito para parar, aquele ponto era reversível. Se a gente chegou no estágio de progressão, essa multiplicação descontrolada já é irreversível. E a doença já está instalada, tá? Então, na fase de progressão já existe a doença câncer. É um estágio em que a doença se instalou, ainda não tem muitos sinais clínicos, pode demorar anos, pode demorar meses, como pode demorar anos, tá? Essa evolução, a gente não tem como prever. Sempre que eu ensinava sobre câncer, eu sempre tinha muito aquilo ali, que uma célula iniciada pode demorar anos para se tornar uma célula tumoral e progredir para um tumor, né? Sim, pode demorar 5, 10 anos, 20, mas também pode demorar meses. E é aí que a gente não pode se iludir, ela pode demorar meses para que isso aconteça. Isso vai depender do tipo e da agressividade dessa célula tumoral, tá? Então, se eu não parei a iniciação, se não foi parada a promoção, essa célula vai progredir, ela vai crescer, vai se multiplicar, vai levar para frente essa alteração e ela vai, então, formar um tecido novo, vai se agregar e vai formar um tumor. E aí, o câncer está instalado. Essas células tumorais, elas têm características que favorecem o crescimento dela. Quais são essas características? Elas mesmas têm sinais de crescimento. Elas não precisam de um sinal de crescimento externo. Elas são autossuficientes para crescer. Elas são insensíveis a fatores anticrescimentos. Elas têm capacidade de se evadir de apoptose, escapar de apoptose. Ela não tem um limite de replicação, elas se replicam infinitamente. Elas são capazes de invadir tecido e elas se autoalimentam, elas criam angiogênese, elas fazem uma rota de alimentação para escapar da morte, né? Então, são células que não envelhecem, são células que não sofrem apoptose e são células que não se diferenciam, ou seja, são células sem função. Essas células, então, elas começam a crescer de forma desordenada, elas se aglomeram. Então, esse tecido aglomerado de células mutadas é o tumor. Esse tumor, ele tem uma capacidade de invadir o tecido, de se infiltrar no tecido vizinho e muitas vezes se desprender, cair na corrente sanguínea e ir fazer sua casinha lá longe. Isso se chama metástase, que é quando um tumor primário ele consegue invadir o tecido adjacente ali, chegar perto de um vaso sanguíneo, migrar, a célula se desprende, cai na circulação e aí ela viaja o corpo todo. E naquele lugar que ela achar que está melhor para ela, ela pode entrar. 3 caminhos são possíveis uma vez que a célula saiu do sistema sanguíneo e entrou no novo tecido. Algumas vezes essa célula morre, algumas vezes essa célula simplesmente adormece e pode ficar ali 2, 3, 4, 5, 10 anos.
e talvez um dia acordar e proliferar. Essas células que proliferam, então, elas colonizam um tecido, aqui nesse exemplo é o cérebro, e ali ela cria uma nova casinha. O que acontece? Esse crescimento à distância, ele não tem continuidade com aquele câncer de origem. Então, vamos dizer que esse tumor inicial foi numa próstata. Quando você vai analisar esse tumor que está lá no cérebro, ele não tem o mesmo formato celular, ele não tem a mesma resposta ao tratamento que um tumor de próstata teria, é uma célula completamente diferente. Mas é uma célula que se iniciou lá no seu foco primário, né? E é uma célula completamente diferente. Então, ela pode ter uma localização disseminada e não responde a tratamento convencional. Então, um paciente com câncer metastático não é que ele tenha uma sentença, mas é muito mais difícil uma resposta ao tratamento do que um câncer com foco primário. Muito bem. E o que causa? Por que tem câncer? São múltiplos fatores, é uma doença multifatorial, é muito difícil definir um fator único. E muitas vezes a gente se prende na genética, né? Ah, mas ninguém na minha família tem câncer. Mas não é bem assim, porque 5 a 10% dos cânceres acabam tendo uma causa hereditária, né? Aqui nessa balancinha a gente fala de 10 a 20%, no máximo, mas cerca de 10%, vamos colocar aí, tem o peso genético. Os outros 90%, 80% a 90%, são fatores ambientais, tá? A genética tem um papel importante, mas ela não é uma sentença. Muitas vezes a pessoa tem a genética, mas ela não desenvolve, e na maioria das vezes as pessoas não têm a genética e desenvolvem, tá? Por que isso acontece? Porque, na verdade, os fatores ambientais, que são diversos, eles vão culminar num ponto de inflamação crônica, que a gente vem falando disso, né, desde o início da disciplina, que vai, então, desenvolver doenças crônicas, e o câncer é uma doença crônica. Assim como o diabetes é uma doença crônica, assim como a hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, pulmonares são doenças crônicas, o câncer também é uma doença crônica. E se para essas doenças crônicas a alimentação tem um peso, existe uma alimentação adequada? Para o câncer também. E é assim que a gente tem que ver. Então, o que desencadeia essa inflamação crônica? O que desencadeia essa lesão de DNA que vai mutar uma célula, que vai continuar persistindo, que vai crescer, que vai formar um tumor? Essas substâncias que são capazes de estimular essa alteração do DNA, de fazer essa iniciação, nós chamamos de carcinógenos. São substâncias que, quando persistentes no ambiente, porque a gente falou ali logo atrás na iniciação que se eu tiro esse agente agressor, eu não deixo essa célula evoluir, mas são compostos, substâncias que vão causar estresse oxidativo e inflamação. Quais são os principais carcinógenos que nós temos descritos, que são aqueles capazes de causar lesão de DNA? O cigarro, o fumo, todo mundo é muito consciente em relação ao fumo. O álcool, a dieta, algumas infecções, e aqui a gente pode falar do HPV e a relação com câncer de colo de útero, obesidade e sedentarismo, mutações genéticas. Sim, mas ela está ali naqueles 5 a 10%. Agentes químicos, agrotóxicos, ar poluído, dentre diversos agentes químicos que a gente pode citar, conservantes, a luz ultravioleta e a radiação. Esses carcinógenos, então, eles levam a gente a uma produção excessiva de espécie reativa de oxigênio, né? A gente tem um estresse oxidativo muito grande. E esses radicais livres, eles conseguem lesar a membrana das nossas células, conseguem lesar e entrar dentro da nossa célula, lesar a membrana do nosso núcleo e lesionar, causar dano a esse DNA. E uma vez que eu mutei esse DNA, ou eu liguei um genezinho que tinha que estar desligado, eu desliguei um que estava ligado, então eu posso causar a mutação no gene dessa célula e progredir. Então, hoje a gente vai falar desses carcinógenos, mas nós vamos focar na dieta, tá? Que é o nosso foco de estudo.
Quando a gente olha esse gráfico do Instituto de Câncer, eu acho ele fantástico, porque a gente tem aqui as principais causas de câncer. O mais conhecido é o tabagismo, todo mundo sabe. Cigarro causa câncer, vem escrito na caixinha de cigarro. 30% das causas de câncer se deve a cigarro. E aí a gente tem campanhas ferrenhas, não pode mais ter propaganda de cigarro na televisão. Eu venho de uma geração que a gente tinha propagandas maravilhosas de cigarro, que parecia que se fumar era a coisa melhor do mundo. Isso foi proibido. Agora, se vocês atentarem aqui, a alimentação representa os mesmo 30% do tabagismo e a gente não vê isso. A gente não vê um comercial proibindo, alertando. Aqui no Brasil a gente não vê. Mas 30% ele tem o mesmo peso do cigarro. E aí, se a gente olhar aqui a obesidade e sedentarismo, somando mais 5%, se a gente juntar alimentação com sedentarismo e obesidade, a gente tem 35%. Se a gente pega essa pessoa que tem uma alimentação ruim, é obesa, não faz exercício e ingere álcool, a gente tem 38%, tá? Mas a gente está preocupada com a hereditariedade, né? Que a gente fala aí de 5, 10, 15, no máximo 20, mas não chega a 20%. A gente está preocupado com o cigarro, com a exposição profissional, que é 5%. Mas a gente tem que se atentar, sim, à alimentação. Principalmente nós que temos a alimentação como instrumento de trabalho. E quando a gente olha os dados do Instituto de Câncer, eles trazem para a gente isso muito bem descrito, que 30% a 50% dos casos de câncer poderiam ser prevenidos, parte com hábitos alimentares. Aqui nessa figura a gente vê, né? Aqui ele fala a porcentagem de câncer prevenível por alimentação, adequação de peso. Aqui somente por adequação de peso corporal. Então, quando a gente fala em câncer de boca, faringe, laringe, 63% desses cânceres poderiam ser preveníveis com alimentação e peso adequado. De esôfago, 60% com alimentação e peso adequado. Né? Então, a gente tem aqui câncer de endométrio, uma alta relação com alimentação e peso, gente. Tá? 52% dos casos de câncer de endométrio poderiam ser preveníveis, mantendo um peso adequado e uma dieta adequada. Tá? E aqui, né, câncer de mama, 28% dos casos também poderiam ser evitados. Então, a gente tem que entender de uma forma muito clara que a nossa alimentação, ela pode ter tanto uma influência como carcinógeno. Eu posso trazer uma alimentação muito ruim, que é uma alimentação que vai me causar uma inflamação, um estresse oxidativo, vai me causar obesidade, que vai danificar diretamente meu DNA e causar mutação. Como eu posso também ter uma alimentação adequada, uma alimentação que vai me ajudar a bloquear a síntese endógena desses carcinógenos, ou que pode me ajudar a evitar a progressão, né? Que aquela iniciação progrida para uma promoção e para uma progressão em um câncer. Então, vamos começar falando um pouquinho de agrotóxico, que dentre os fatores dietéticos tem um peso absurdo. É absurdo o número de agrotóxicos permitidos no Brasil, né? Se a gente olha aqui nessa tabela que eu trouxe para vocês, a gente tem diversos agrotóxicos que causam comprovadamente diversos tipos de câncer, né? Então, nós temos herbicida, inseticida, fungicidas usados. E a gente esse ano, o ano passado, teve a aprovação de mais 190 agrotóxicos. Então, câncer de cabeça e pescoço, leucemia, um dos cânceres que tem maior relação com agrotóxicos são os linfomas, tá? Leucemia, linfoma de Hodgkin, que são linfomas de células B. Então, e a gente tá comendo agrotóxico, a gente está tomando agrotóxico na água, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que lutar, a gente tem que impedir que se continue utilizando agrotóxicos que a gente sabe que pode matar. Fora do Brasil, poucos desses agrotóxicos que a gente usa são autorizados, né? Então, o que o INCA traz pra gente? Tentar o máximo dentro da possibilidade, porque os orgânicos não são tão acessíveis, né? Evitar o uso de alimentos que têm grandes quantidades de agrotóxicos,
tá? Não manipular produtos químicos de agricultura sem proteção, aqueles trabalhadores rurais que têm não só a exposição por comer o alimento, mas por manipular. Sempre que possível, dá preferência para alimentos orgânicos ou agroecológicos. E lembrar que os agrotóxicos, eles não vão estar, então eu não vou comer mais fruta, legume e verdura. Não, mas ele não está só ali. Ele também está presente nos ultraprocessados, que vão ser um pacote completo de carcinógenos. Outro fator que a gente tem que considerar são as micotoxinas, mais especificamente as aflatoxinas, que são metabólitos produzidos por fungos que estão em cereais. Tá? Então, a gente tem aqueles tonéis cheios lá de arroz, trigo, centeio, cevada, sementes, e não estão bem armazenados ou não tem um controle de umidade. O que pode favorecer? O crescimento de micotoxinas que produzem aflatoxinas, que são carcinógenos, que causam estresse oxidativo, que causam lesão de membrana, que causam dano de DNA. O mais potente, mais conhecido é a aflatoxina B, que causa câncer de fígado. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Evitar consumir esses alimentos fora do prazo de validade. Evitar comprar naqueles lugares que estão ali há anos, aquelas gândulas com esses produtos. Tá? Guardar esses alimentos em lugares isentos de umidade, com boa ventilação. O armazenamento é imprescindível para evitar que a micotoxina seja produzida, tá? Que esses fungos produzam essa toxina. Então, e não comprar em mercados de origem duvidosa. Tá sempre tendo cuidado, onde vai comprar, como vai armazenar. Outro fator extremamente até polêmico, que a gente sabe que tem relação com carcinogênese, é o consumo excessivo de carnes vermelhas. A carne vermelha, se a gente for procurar no PubMed, a gente tem milhares de estudos relacionando carne vermelha e carcinogênese. Primeira coisa, uma das maiores relações do consumo de carne vermelha é com câncer de intestino, de cólon e de reto. A carne vermelha é a carne que tem maior quantidade de ferro M. E quando a gente tem um excesso de ferro M, a gente pode ter esse efeito tóxico sobre a célula do intestino. Mas não é só isso. O problema da carne vermelha é que muitas vezes a gente come cortes que têm grande quantidade de gordura saturada. E a gordura saturada tem uma alta relação com câncer, principalmente câncer de mama. E a ingestão excessiva também de carne vermelha, o que os estudos falam pra gente? Que existe uma relação com consumo excessivo de carne vermelha e aumento na produção do fator de crescimento IGF-1. Então, o que a gente menos quer é estimular fator de crescimento, né, para uma célula que pode ser gerada aí com estímulo de crescimento rápido. Então, o que é preconizado? Tá? Isso aqui é INCA, são vários institutos de câncer que traz pra gente. Que o consumo de carne vermelha, e a gente vai incluir aí nessa carne vermelha a carne de porco, carne de cordeiro, bode, entre outras, não ultrapassar 500 gramas por semana. Tá? Então, uma ingestão de até 500 gramas, 300 a 500 gramas. O problema não é a ingestão da carne vermelha por si só. É que consumidores de grande quantidade de carne vermelha não são consumidores também de grande quantidade de folhas. Então, tentar reduzir o consumo. Os estudos têm mostrado pra gente que pessoas que ingerem mais aves e peixes têm menos câncer do que pessoas que ingerem maior quantidade de carne vermelha. Tá? Em relação aos vegetarianos, também esse estudo mostra que o vegetariano, em relação à carne vermelha, tem menos câncer, principalmente de estômago e intestino, né, que é o mais relacionado com o consumo de carne vermelha. Mas, quando a gente compara vegetarianos e consumo de carnes de frango, né, e de peixe, a gente consegue aí ter uma proporção bem parecida. Então, não é para deixar de comer carne, mas a escolha dessas carnes. E quando for escolher a carne vermelha,
qual carne que está comendo, né? Preferir sempre as carnes mais magras, lembrando sempre da relação da gordura saturada presente na carne. Outra questão em relação à carne é que o modo que a gente prepara essa carne vai influenciar demais no seu aspecto carcinogênico. Quando a gente pensa numa carne vermelha, a gente pensa num churrasco, não é? Ou a gente pensa naquele bife, com aquela casquinha, né? Bem apetitosa, como a gente vê nessa figura. Qual que é o grande problema? A carne por si só já tem essa questão do ferro, da gordura. E quando a gente coloca essa carne em altas temperaturas, e isso vai valer também para as carnes brancas, a gente forma o que a gente chama de hidrocarboneto aromático e amina aromática heterocíclica, tá? Que são produzidos tanto no cozimento da carne quanto na defumação. Então, quando a gente coloca essa carne numa chapa, ou direto num carvão, ou numa frigideira, com alta temperatura, e aí a gente está falando de temperatura acima de 200 graus, para grelhar, para fritar, para assar, a gente forma esses compostos que são altamente cancerígenos, tá? Que são esses hidrocarbonetos e essas aminas heterocíclicas. Então, o que a gente tem que tentar fazer é evitar o contato direto, né, da carne com a chama, por exemplo, da churrasqueira, que tem o carvão, o alcatrão ali do carvão, que também é outro componente tóxico, inclusive encontrado no cigarro, né? E evitar que essa carne fique por tempo prolongado em exposição a esse calor, a essa fumaça. O que a gente pode fazer para diminuir isso? Marinar essa carne antes de colocá-la em alta temperatura. Então, a gente pode deixar marinando essa carne, seja com vinho, seja com chá, seja com cerveja, né? Tem pessoas que marinam carne em diversos tipos de tempero. Isso ajuda porque isso já pré-cozinha essas fibras da carne, então a gente não precisa deixar longo tempo ali em contato com o calor. Outra questão em relação à carne é a presença de nitrato e nitrito. Porque muitas vezes essas carnes são adicionadas, né, nitrito e nitrato para a conservação dessa carne. E o nitrito e o nitrato, ele vai deixar a carne vermelhinha. Então, muitas vezes você vai olhar aquela carne linda, vermelhinha ali, e não é bem uma carne novinha, é uma carne que foi adicionado um aditivo para parecer nova, para conservar. Mas também a gente acha esse nitrito e nitrato em processados, principalmente salsicha, presunto, enlatados e o nosso bonzinho do peito do peru. Então eu não vou comer presunto de manhã, mas eu vou comer um peito de peru que é mais saudável. Na verdade, não é bem por aí, porque também tem aditivo alimentar, também tem nitrito e nitrato. O problema do nitrito e do nitrato é que ele se transforma num composto cancerígeno que é a nitrosamina no estômago. Então, essa nitrosamina é que vai ser a cancerígena e tem forte relação com câncer gástrico, de cólon e de bexiga, tá? Só que quando a gente olha algumas folhas, como, por exemplo, a selga, o espinafre, eles também têm nitrato, a beterraba. A diferença é que a presença de fibras e de vitamina C e de compostos antioxidantes não deixa que o nitrito seja transformado em nitrosamina, como acontece nos embutidos, tá? Ou esses embutidos, essas carnes que sofrem adição de nitrato, mais a exposição a outros fatores cancerígenos, como o tabaco ou o alcatrão do churrasco. Então, o que a gente pode fazer para minimizar? Aí eu nunca mais vou comer, então eu gosto de uma mortadela, gosto de uma salsicha, gosto. Ok, então quer comer? Vamos minimizar essa exposição. Então vamos colocar junto uma fonte de fibra, vamos colocar junto uma fonte de vitamina C, uma laranja, comer essa laranja. Isso evita, isso impede que esse nitrato, esse nitrito vire nitrosamina. Por isso que o conjunto alimentar ele vai ser muito mais importante do que alimentos isolados. Então, vai para um churrasco, leva a salada. Sabe, seja aquele do levanta a mão e eu levo a salada. Um fala, eu levo carvão, eu levo a cerveja, eu levo a salada.
E antes de comer, faça uma boa ingestão com salada, com vitamina C, com limão, com um colorido para dar aquele enriquecido nos antioxidantes para minimizar. Ou ainda, vai fazer um sanduíche de mortadela, coloca rúcula, agrião e chupa uma laranja em seguida ou antes para minimizar essa exposição, tá? Outro fator nutricional, e inclusive muito polêmico, com muitas controvérsias, é o açúcar. A primeira pergunta que todo mundo faz, né? O açúcar alimenta o câncer? Sim, a glicose, que é a molécula que a gente absorve com todo o açúcar ingerido, ela alimenta sim, mas ela não alimenta só a célula cancerígena, ela alimenta nossas células, nossas hemácias, nossos neurônios, ela é fonte energética para diversos tipos de células. Mas qual o problema com o açúcar? A gente tem sim, tá? Diversos problemas, e aí vamos pensar aqui em relação ao açúcar de mesa, que é o açúcar branco, o açúcar feito do processamento da cana-de-açúcar. Para começar, quando a cana para ser colhida, ela vai ser queimada, tá? E na queima da cana é produzido hidrocarboneto policístico aromático, que é um cancerígeno. Então eu pego essa cana que passou por um processo de queima, que produziu hidrocarboneto policíclico aromático, que é cancerígeno. Aí, adicionado a isso, eu vou fazer ela ser processada. Essa açúcar vai ser processada, ela vai ser refinada, vai ser adicionado um tanto de produto químico para ela ficar branquinha, lisinha, fininha. Sim, ela é um fator carcinógeno nesse ponto de vista. Mas também o que a gente tem que tomar cuidado é que não é só a exposição a esse carcinógeno. A gente tem que lembrar que a inflamação crônica também leva a gente a um estresse oxidativo que favorece dano de DNA. E o excesso de consumo de açúcar, seja no formato de bebida açucarada, de alimentos processados ricos em açúcar, seja no alto consumo de carboidratos simples, carboidrato de alto índice glicêmico, muito consumo de massas, pães, isso tudo vai ser transformado em glicose, que favorece estresse oxidativo, que favorece obesidade, que favorece inflamação. Então, indiretamente, sim, vai favorecer dano mitocondrial. Agora, não significa que é só o açúcar, e o açúcar alimenta o câncer e então não pode consumir nada que tenha açúcar. Não existe ainda evidência que mostre isso. Porém, a gente sabe que indiretamente sim, principalmente pela relação do consumo excessivo de açúcar com obesidade, com inflamação, com resistência à insulina. Resistência à insulina, paciente que tem resistência à insulina, que tem diabetes tipo 2, tem maior chance de ter câncer. Então, indiretamente, a gente tem que ter um controle dessa carga glicêmica que a gente coloca todo dia no nosso corpo. Além disso, quando a gente ingere uma carga glicêmica alta, a gente estimula a insulina. A insulina é um fator de crescimento que estimula o crescimento celular, que é o que a gente não quer fazer, principalmente para aquele paciente que já fez um tratamento, que já tem uma história de câncer, tá? Então, a gente tem sim que acompanhar, mas não significa que o açúcar é o responsável pelo câncer e alimenta o câncer, e não é bem por aí, tá? Além do açúcar, a ingestão de gordura também. E aqui a gente tem que atentar porque existe uma relação, os estudos mostram uma relação alta entre obesidade e câncer de mama, câncer de cólon. Porque quando a gente tem um tecido adiposo obesogênico, a gente sabe que a gente tem alterações do sistema imunológico, existe uma inflamação crônica, o que a gente chama de aquela inflamação fria, aquela inflamação que a gente não vê. E essa inflamação crônica leva a um estresse oxidativo. O estresse oxidativo leva a dano celular, a dano de membrana. Se eu consigo danificar minha membrana, eu consigo danificar a membrana do núcleo e posso sim estar causando alterações no DNA, tá? Além disso, a obesidade, um tecido adiposo mais expandido, ele tem uma relação
com aumento de estrógeno, e muitos cânceres são causados pelo aumento do receptor de estrógeno. Então, o estrógeno, em alguns tipos de câncer, ele pode favorecer o crescimento, tá bom? E a elevada ingestão de gordura também aumenta a produção de ácidos biliares, que, quando em excesso, também são mutagênicos e citotóxicos lá no intestino. Então, a gente tem que fazer o que em relação à gordura? Avaliar a relação de gorduras com potencial inflamatório, que são saturadas, versus gorduras boas, que são as poliinsaturadas, a gordura vinda do azeite, a gordura vinda do abacate, das nozes, dos peixes de água fria. Além disso, quando a gente, ainda pegando um gancho na gordura, quando a gente usa lá muita gordura saturada, ou a gente usa muita fritura, a gente também favorece agentes carcinógenos. Quando a gente aquece a gordura, a gente forma um composto chamado acroleína, principalmente quanto mais velho o óleo fica. Na hora que o óleo começa a soltar aquela fumacinha, você já pode falar, tem acroleína ali. A acroleína é uma substância que é formada quando a gente aquece o óleo, ela muda a conformação do glicerol e ela se torna extremamente tóxica. É uma substância, inclusive, encontrada em óleos para motor de carro, tá? Então, essa substância tóxica, ela pode causar danos celulares, pode causar doenças cardiovasculares, mas também é mutagênica, ou seja, pode mutar o DNA. E tem um alto potencial carcinogênico. Então, vai comer a fritura, vamos tentar usar um óleo mais novinho. Ou, todo dia eu vou passar na pastelaria que tá ali, aquele óleo, que a gente não sabe quanto tempo tá ali. Então, tem que tomar um certo cuidado, tá? Além disso, além da acroleína, a própria fritura ou aquecimento de alimentos que tenha proteína e açúcar formam o que a gente chama de acrilamida, a famosa reação de Maillard, que é quando eu aqueço uma proteína que tem carboidrato junto. Isso vai fazer com que fique aquele douradinho, não é? Se a gente olhar nessa fotinha aqui, olha, eu sempre gostei do pão assim, ó, bem torradinho. Se eu for escolher um pão de queijo, vai ser o mais moreninho. Se eu for comer uma batata frita, cheia de acroleína, eu vou querer a mais moreninha, que também tá cheia de acrilamida, tá? E a acrilamida, ela é altamente cancerígena. E ela pode ser produzida no pão, na torra do café. Quando a gente coloca um pão numa tostequeira ou numa sanduicheira, tudo que forma uma casquinha douradinha é acrilamida. Então, quando eu aqueço a proteína, principalmente alimentos que são ricos no aminoácido asparagina, como a batata, por exemplo, a gente tem alta temperatura, forma acrilamida. E aí, muitas pessoas perguntam, então eu não vou mais fritar, eu vou usar air fryer. Ótimo, air fryer vai economizar caloria, porque você não vai imergir em óleo, não vai produzir acroleína, porque não vai deixar nem esse óleo, não vai ter nem óleo, né, quanto mais ele ficar velho, mas a produção de acrilamida, ela continua. Então, quando for olhar na prateleira, entre o mais moreninho e o mais clarinho, quanto menos coloração tiver aquele produto que foi submetido a uma fritura ou num forno em alta temperatura, menos acroleína tem. E aí, eu achei extremamente interessante e caiu muito bem que essa semana eu ganhei um biscoitinho da minha irmã que estava viajando. Um biscoitinho europeu e maravilhoso de canela, especiarias, né? Até então, inofensivo, lindo. E eu sempre leio o rótulo. Então, eu li lá o rótulo, 7% de gordura total, dentro dessas gorduras 14% de saturada, sem traço de colesterol, 7% de carboidrato, 1,8 gramas de proteína, enfim, né? Os ingredientes lá, farinha de trigo, açúcar, óleo vegetal, os temperinhos, né? Canela, as especiarias e fermento e sal, ok? Eu não vi nenhuma lista gigante de aditivos e tal, né? Que eu sempre olho isso. Beleza. E eu fui olhando, até que do lado do pacote tinha esse aviso, que
o consumo desse produto pode pode te expor a químicos, incluindo a acrilamida, que é conhecida no estado da Califórnia causar câncer e defeitos de nascimentos ou outros defeitos, né, ou de reprodução. E eu achei extremamente interessante porque a gente sabe que tem acrilamida nesses produtos industrializados porque eles são submetidos a alto calor, aqui tem proteína, aqui tem açúcar. Mas o fato de ler essa mensagem, eu não toquei no biscoito. E fui investigar isso na Califórnia. Eles instituíram essa lei de que todo produto deve alertar o consumidor da presença ou não de acrilamida pelo seu potencial carcinogênico. Que, ocasionalmente, você comer uma coisa ou outra, não tem problema, mas o uso frequente, constante, sim, tem uma alta relação, uma alta chance de ser carcinogênico. Então, infelizmente no Brasil a gente não tem isso, mas é interessante que quando a gente tem no rótulo, a gente lê, a gente dá um passo atrás. E a acrilamida é um dos principais compostos e ela é encontrada em muitos legumes. Quando a gente vai lá e pega aquela batata frita, por exemplo, aquela batata chips, a gente olha lá, né, aquelas chips assada, mas ela tá lá bem douradinha. Quanto mais casquinha, mais acrilamida, tá? Essas batatas pré-fritas que a gente compra só para terminar em casa, os cookies, biscoitos em geral, mistura para mingau infantil, cereal matinal. Então a gente tem que se atentar e, claro, a gente não consegue não consumir 100%, mas ter moderação no consumo. Que fique claro que todo alimento industrializado, de certa forma, se ele tem na composição farinha e açúcar, ele tem acrilamida. Tá? E se ele foi frito, a chance dele ter acrilina é alta. Além disso, esses alimentos industrializados, eles também têm aditivos alimentares, e aqui a gente pode falar de conservante, edulcorante, adoçantes, aromatizantes, todos os antes da vida. Inclusive, alguns compostos, tá? São conhecidamente cancerígenos, são classificados pela IARC, que é uma agência internacional de pesquisa que faz a classificação dos carcinógenos. O refrigerante, por exemplo, ele tem um corante, que é o 4-metil-imidazol, que é sabidamente cancerígeno, tá? Ele é um subproduto que vai estar presente lá, escrito como caramelo 4. Então, você olha lá, caramelo 4. Esse caramelo 4, ele é altamente cancerígeno. Então, o refrigerante à base de cola, por exemplo, né, para não falar nome, no Brasil, você pode encontrar 267 microgramas desse 4-metil-imidazol em uma latinha de refrigerante de 355. Essa é a maior concentração em todos os países pesquisados. Por que o Brasil permite tanto, né? Além dos corantes, do caramelo, toda sigla, quando vocês pegarem um pacotinho e olhar muita sigla, desconfiem. Quando você pegar um salgadinho que tem sabor churrasco, sabor... sei lá, você pega um salgado de batata que tem sabor de milho, um sabor de churrasco, de carne, de peixe, aquilo ali tá cheio de corante, de adoçante, aromatizante, e que sim, vão ter substâncias carcinogênicas, tá? Um dos conservantes que a gente acha em muitos alimentos é o BHT e o BHA. Ele tem um alto potencial cancerígeno e esses conservantes a gente acha também na ração do cachorro, mas a gente acha em cosméticos. Então, muitos conservantes, você vai lá olhar, ele está num cosmético e ele está no teu alimento, que não é bem um alimento, tá? Então, sempre leiam rótulos. Quanto mais sigla tiver, não coma. Você não sabe o que é aquela sigla, ou procura saber o que é aquela sigla. Os adoçantes também têm se mostrado, tá? Principalmente em modelos animais, porque é difícil a gente fazer esses estudos em humanos, por isso que não tem tantos estudos em relação a isso, porque é muito difícil, né? Mas em animal é possível. Então, o aspartame, o ciclamato de sódio, sacarina, tem relação com o desenvolvimento de câncer. Então, é importante a gente fazer o quê? Evitar o uso desses adoçantes. É importante a gente educar o nosso paladar
em relação a esses sabores. O próprio café, né? A gente compra café de prateleira de mercado, onde ele é extremamente torrado. Dentro desse café tem sabugo, tem casca, tudo misturado, cheio de alcatrão da madeira que queimou, cheio de acrilamida da torra forte que foi feita. A gente ainda coloca açúcar ou adoçante, né? Então, enquanto o ideal é a gente acostumar nosso paladar ao amargo do café, de preferência tomar um café de torra média ou média clara, para que ele não tenha tanto acrilamida e que a gente possa usufruir mais dos potenciais antioxidantes desse café. E a obesidade, né? A obesidade, como a gente viu lá entre os fatores de risco, ela tem uma relação com câncer, alta relação com câncer de mama, endométrio, alguns tipos de câncer também, como próstata, porque a obesidade, ela leva a uma alteração hormonal e ela leva a um desequilíbrio entre testosterona e estrogênio. Então, principalmente para mulheres, a obesidade, ela é um perigo, porque se essa pessoa já tem ali uma chancezinha de desenvolver câncer que responda a estrogênio e ela ainda tem muito tecido adiposo, a chance dela desenvolver esse tumor é maior, tá? Além disso, pessoas obesas têm um nível maior de fator de crescimento, como eu falei, de IGF-1, hiperinsulinemia, resistência à insulina, todos que têm correlação positiva com o desenvolvimento de tumor. Além disso, quando a pessoa tem um tecido adiposo muito hipertrofiado, ela tem uma inflamação subclínica constante, com uma redução de adipocinas, e as adipocinas são citocinas que podem inibir células cancerígenas, né? Pode reduzir o crescimento de células cancerígenas. E por outro lado, essas pessoas têm maior secreção de citocinas inflamatórias, maior produção de estresse oxidativo, maior chance de dano de celular. E por fim, o álcool. O álcool tem relação direta com o câncer, principalmente de cabeça e pescoço, câncer de língua, câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de fígado, câncer de mama, colo retal, pulmão. O álcool, ele é uma bombinha, principalmente para mulheres, que as mulheres são mais sensíveis ao álcool, né? Uma menor concentração de etanol já faz um estrago muito maior em mulher do que em homem. O álcool, ele é carcinogênico porque o etanol, ele é convertido em aldeído, que é carcinogênico, tá? Além disso, esse metabólito, né, esse acetaldeído, ele aumenta a espécie reativa de oxigênio, e esse aumento de espécie reativa de oxigênio a gente já sabe, a sequência, dano de membrana, dano de DNA, tá? Então, aumenta a chance de ter uma mutação no DNA por espécies reativas de oxigênio. Além disso, a própria fermentação, quando a gente pensa na cachaça, vamos dizer assim, ela também veio da cana, daquela mesma cana que foi queimada, que tem a formação de compostos carcinogênicos. O álcool também altera os níveis hormonais, também tem uma ação na enzima aromatase. Muitos pacientes, quando terminam o tratamento oncológico, eles vão entrar num tratamento com inibidores de aromatase para reduzir a produção de estrógeno. Só que se esse paciente começa a tomar muito álcool, ele vai interferir nessa via, porque é o mesmo citocromo que metaboliza o álcool, é o citocromo que metaboliza esses medicamentos. E aí eu tenho medicamento que é para inibir a produção de aromatase, e eu tenho o álcool estimulando a aromatase. E a aromatase converte a testosterona em estrógeno. Então, eu posso estar interferindo de duas maneiras aí para o efeito da carcinogênese, tá? A própria lesão do álcool e a questão da ativação da enzima aromatase. Além da alteração do metabolismo de nutrientes, como o ácido fólico, algumas vitaminas, e o ácido fólico, ele é essencial para metilação, né, no processo de metilação de DNA, para manter as funções ali bonitinhas acontecendo. Bom, então, como eu falei, da mesma forma que a alimentação, ela pode favorecer o dano de DNA e causar mutação, ela também pode bloquear a síntese de carcinogênios. E isso é chamado de quimioprevenção, que foi descrita em 1967. O que é a quimioprevenção? É quando a gente usa agentes químicos naturais ou sintéticos hoje, né, que podem
prevenir, reverter ou suprimir a progressão carcinogênica. E é isso mesmo, pode prevenir, ou se essa célula já iniciou, ela pode não promover. Se ela promoveu, ela pode não progredir. Até o estágio de promoção, a gente consegue reverter essa situação. Se a gente tirar o agente agressor e colocar compostos bioativos. Então, o que a gente sabe hoje? Que os alimentos ricos em compostos bioativos, eles vão ter ação direta na iniciação, na promoção, fazendo reparo desse DNA, reparo de dano tecidual e inibindo a evolução para o estágio de progressão da célula tumoral. Então, os efeitos biológicos da dieta, eles vão ser em diversos fatores. Todos os fatores que têm relação com câncer, todos os fatores que têm relação com a inflamação. Então, hoje a gente sabe que a dieta, ela tem um efeito direto sobre o microbioma, um intestino em disbiose favorece a inflamação, que favorece a espécie reativa de oxigênio, que favorece o câncer. Além disso, os mecanismos epigenéticos dos nutrientes, hoje isso é muito bem descrito, que a alimentação tem um mecanismo, tem nutrientes envolvidos em mecanismos epigenéticos que vão silenciar ou vão ativar, acordar genes importantes. A dieta tem inflamação direta sobre o sistema imunológico, que precisa olhar essa célula que está mutada e deletar, sobre a inflamação, que promove dano celular, que promove espécie reativa de oxigênio, estresse metabólico. Além disso, a dieta tem uma função ali no metabolismo hormonal. Então, aquela pessoa que tem um desbalanço hormonal que favorece o câncer pode ser beneficiada por uma dieta adequada. E o estresse oxidativo, que é o quê? Quanto que eu estou tendo de oxidantes e quanto eu estou tendo de antioxidantes? Quanto eu estou tendo de espécie reativa de oxigênio e quanto eu estou tendo de fatores protetivos contra essas espécies reativas de oxigênio? Ou seja, a alimentação ela vai conseguir atingir todos os pontos específicos que diminuem o risco de câncer. Então, voltando para aquela figurinha inicial, onde eu mostrei para vocês que esses fatores que promovem estresse oxidativo levam a um dano de membrana, um dano de DNA, da mesma forma que eles fazem esse movimento de dano, os antioxidantes protegem. Então, quando eu tenho o uso de antioxidantes, de fatores protetores em geral, de nutrientes, a gente protege essa membrana e mantém essa membrana celular saudável. E se a gente consegue retirar ainda os fatores estressores, perfeito. Então, de que forma que a nutrição ela pode combater, prevenir o câncer? Então, o carcinógeno, quando ele vai ser ativado ou inativado, de acordo com a nossa metabolização, tá? Então, dependendo do nutriente, se a gente tem uma dieta rica em antioxidantes, em fatores protetivos, a gente faz com que esse carcinógeno seja inativado pelo nosso citocromo, sistema de detoxificação. Ou, se esse carcinógeno ele é ativado e ele pode, então, se ligar ao DNA e causar um dano, eu ainda assim posso, ainda nessa etapa, eu posso promover a conjugação desse carcinógeno e inativá-lo, ou se ele já causou dano, se ele já iniciou meu DNA com uma mutação, eu posso promover um reparo de DNA. Ou eu posso estimular a supressão dessa iniciação. Se esse DNA foi replicado, se essa célula entrou em promoção, ainda assim, a nutrição, a dieta pode evitar que essa célula se progrida para um tumor. Então, em todas as etapas, a gente consegue intervir, tá? Em todas as etapas, a nutrição pode ajudar na prevenção. E quais são essas substâncias mágicas anticarcinogênicas? São as vitaminas, os minerais, os flavonoides, as isoflavonas, são os fitoquímicos em geral, vitaminas em geral, minerais em geral, antioxidantes em geral. É comida de verdade, tá? É fruta, legume e verdura e carnes de boa qualidade. Então, quando a gente fala em prevenção, em quimioprevenção, a gente tem que pensar em tudo que é anti-inflamatório, tudo que é anti-radicais livres.
E a gente começa falando dos nossos queridinhos aqui do EPA e do DHA, do ômega 3. O ômega 3 ele é essencial. A gente sabe que o ômega 3 ele tem uma capacidade de supressão de inflamação. Porque quando a gente tem na membrana, né, o ácidos graxos EPA, ele vai ser convertido em fatores com baixo potencial inflamatório. Enquanto que quando a gente tem uma gordura mais inflamatória, como o ômega 6, a gente vai ter uma degradação nesses ácidos graxos em fatores com alto potencial inflamatório. Então, quais são os benefícios da gente usar o ômega 3? Suprimir ácido araquidônico, que é mais inflamatório. Tem uma influência sobre a atividade de fatores de estrógeno. Então, pacientes que são estrógeno positivo, o EPA e o DHA, eles fazem uma influência para a redução dessa síntese de estrógeno. Redução de radicais livres e espécies reativas de oxigênio. Melhora a sensibilidade à insulina. Então, se eu melhoro a sensibilidade à insulina, eu deixo de ter muita produção de insulina, deixo de ter muito estímulo de crescimento. E modificação da fluidez de membrana. Vitaminas e minerais. E aí aqui a gente pode dar um ênfase principal naquelas vitaminas que têm um potencial antioxidante, como a vitamina A, vitamina E, vitamina C. Tá? Então, aqui nessa figurinha a gente vê uma célula, né, com uma molécula estável, bonitinha. Aqui a gente vê uma célula que tem uma lesão por um radical livre. E aqui a gente tem um antioxidante que vai impedir que ocorra esse desemparelhamento dessa membrana, essa lesão dessa célula. Então, a vitamina A é uma vitamina extremamente importante, não só como antioxidante, mas para o sistema imunológico. Lembre-se, a gente tem que ter um sistema imunológico bom, forte, para combater essa célula, para que delete células que não estão sendo replicadas corretamente. Então, além disso, a vitamina A, ela também participa da reparação de epitélios e evita a diferenciação em células pré-cancerígenas pelo seu potencial antioxidante. A vitamina E também. A vitamina E, ela é bastante utilizada também para ajudar na alopécia causada por muitos antineoplásicos. Na maioria das vezes a gente tem uma alopécia. Eu tive, a maioria tem. Mas isso vai depender muito do tipo de quimioterapia que está sendo utilizada, tá? Uma atenção especial aqui, quando eu falo de vitaminas e minerais, antioxidantes, fitoquímicos, é que a gente está falando aqui de prevenção. O câncer ainda não aconteceu, a doença ainda não foi diagnosticada. Durante o tratamento, a gente não deve suplementar nada, a não ser que a gente tenha um exame bioquímico na mão do paciente, que a gente tenha certeza que possa ser suplementado. Porque da mesma forma que esse antioxidante evite que uma lesão seja continuada, ele também pode impedir que uma quimioterapia tenha seu efeito adequado. A gente vai falar na próxima aula disso, mas a quimioterapia ela tem um efeito de oxidação para matar a célula cancerígena. Então, tudo que a gente está falando aqui é em relação à prevenção. Em relação à vitamina C, ela é extremamente importante para a formação de colágeno, tá? Para tecidos de sustentação. Naquele paciente pós-tratamento, é importante a utilização desses micronutrientes para retardar metástase, evitar que isso aconteça, né, pela ação antioxidante, evitar que essas células continuem a se proliferar ou venham a se proliferar novamente. Além disso, como eu falei lá no comecinho, a vitamina C ela inibe a formação de nitrosamina, porque ela é oxidorredutora. E junto com a vitamina E, elas poupam a glutationa peroxidase, que é a nossa enzima antioxidante mãe, tá? Ajudam aí nessa restauração da glutationa peroxidase. Quando a gente combina essas vitaminas, é o mais adequado. E quando a gente tem elas de uma forma mais combinadas, no alimento. O ácido fólico também é extremamente importante para a quimioprevenção. A gente já sabe que a deficiência de ácido fólico está relacionada a certos tipos de câncer, especialmente coloretal. Também, em relação à metilação, quando a gente não tem ácido fólico suficiente, principalmente na sua forma em metil, né? Metilfolato ou mesmo a vitamina B12, né? Metilcobalamina, esse metil é o que vai causar, é o que vai ser utilizado para metilação de DNA. E a gente sabe que se a gente não tiver uma metilação adequada de DNA, esse DNA ele pode, então, passar a ativar ou desativar genes envolvidos aí na carcinogênese.
A mucosa intestinal ela depende muito do suprimento de folato para correta composição e duplicação do seu DNA. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente tem que estar dando um aporte adequado de metilfolato para esse paciente, de ácido fólico. De preferência na sua forma em metilfolato, para ter esse doador metil. Selênio, que é antioxidante, também é um componente da glutationa peroxidase, para impedir a formação de radicais livres. Um aumento na ingestão de selênio, ele é inversamente proporcional, né? Quanto mais selênio eu ingiro, menor a correlação com câncer de pulmão, reto, esôfago, bexiga e pâncreas. O iodo também é importante, parece ter relação aí com tumor de tireoide, então tem sempre que adequar todos os micronutrientes para ver se a ingestão está sendo adequada. Hoje em dia é muito difícil a gente conseguir uma ingestão adequada, até porque o solo não é mais tão rico, porque a monocultura acabou com os nutrientes do solo. Então tem muita coisa para a gente estar avaliando aí, né, no conjunto. É sempre bom a gente estar, principalmente quando a gente quer trabalhar quimioprevenção, avaliar como que está a ingestão, mas como estão os níveis séricos desses pacientes também, desses micronutrientes. Então, a gente está falando de vitaminas e minerais, tá? Dos alimentos. Quando preciso, posso suplementar, porém, a gente não está falando aqui de cápsula, pó, líquido mágico, garrafa, que são vendidos aí para prevenção ou para tratamento de câncer, nada disso. Tá? A gente está falando de alimentação e se a gente tem um exame bioquímico em mãos, a gente pode pensar em suplementação consciente e adequada, acompanhada. Porque muitas pessoas, vou comprar erva de São João, erva de chá de carambola com... Não, a gente não está falando disso, tá bom? E os fitoquímicos, né? A gente então tem os micronutrientes que são importantes e os fitoquímicos. O que são os fitoquímicos? São substâncias químicas que estão presentes nos alimentos de origem vegetal, que pode reduzir a incidência de doenças, não só de câncer, mas de doenças crônicas em si. Eles não são nutrientes em si, mas eles são compostos químicos que são encontrados em frutas, legumes e verduras, que apresentam uma atividade biológica, que são capazes de mudar, de fazer o que a gente chama de modulação gênica, modulação epigenética. Então, eles podem ser classificados quanto à sua estrutura em compostos fenólicos, alcaloides, compostos nitrogenados, fitoesteróis, carotenoides, enfim. É um mundo, os fitoquímicos são um mundo. Mas os dois grupos mais bem estudados, que têm muita importância aí na prevenção, na alimentação, são os compostos fenólicos e os carotenoides. Quando a gente joga no PubMed, em busca de artigo, quando você coloca lá fenólico e câncer, né, compostos fenólicos, de cara você tem quase 45 mil artigos publicados e o mais interessante, né, a grande maioria nos últimos anos. Quando a gente digita lá carotenoides e câncer, 19.500 artigos. Flavonoides e câncer, 25 mil artigos publicados. Quando a gente vê aqui no gráfico, a maioria nos últimos anos. Então, hoje a gente tem muita informação sobre a propriedade desses fitoquímicos como prevenção de carcinogênese. Então, dentre os carotenoides, a gente tem aí os beta-carotenos, licopeno, as xantinas, a luteína. Quais são as fontes, gente? Folhas verdes, alimentos coloridos. Então, vermelho, laranja, amarelo, verde escuro. Quanto mais colorido, melhor. E aí a gente tem essa riqueza, né, que a natureza nos dá. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que variar. Não adianta todo dia eu acordar com meio mamão. Não, a gente está falando de uma riqueza que tem que ser rodiziada. Então, a gente tem que pensar nos vegetais verdes, no amarelo, no roxo, no abóbora, no vermelho, no laranja. O licopeno, a gente tem visto muita associação com relação à prevenção de câncer de próstata. E o licopeno, a gente encontra no tomate, na pitanga, mas também nos derivados. E aí, quando a gente pega um tomate e faz um molho natural, a gente aumenta ainda a biodisponibilidade do licopeno. O licopeno, quando a gente aquece no azeite, por exemplo, a gente aumenta em 2000% a concentração de licopeno.
Então, ao invés da gente usar lá um molho de latinha, um molho que já vem pronto naquele plásticozinho, que é permitido não sei quantos mil fragmentos de insetos, pelo de rato, que vai inflamar nosso intestino, a gente faz nosso próprio molhinho, que a gente vai aumentar essa concentração de licopeno. Eu quero ajudar ainda mais, eu coloco uma cenoura ali para enriquecer. Ainda por cima, a cenoura, ela tira aquela acidez, né? São essas estratégias que a gente tem que pensar. Os flavonoides e os ácidos fenólicos, aqui a gente tem as catequinas dos chás da uva, as flavonas das frutas cítricas, a quercetina da maçã, da cebola, do chá, do vinho, as antocianinas das frutas vermelhas, das berries, né? A gente tem as nossas berries aqui no Brasil, a nossa uva, açaí, jabuticaba, tanta coisa que a gente pode estar utilizando, né? As antocianinas também das frutas vermelhas, da cereja, da uva, o ácido cafeico, a gente tem diversos fitoquímicos disponíveis. Aqui a gente tem muitas possibilidades. Onde que a gente acha nos coloridos? É só olhar pela cor. Então, qual cor eu ainda não comi hoje? Acho que hoje esse é o pensamento. E os indóis, dentro dos indóis, eu queria dar um destaque aqui para os isotiocianatos, que são os crucíferos. Se a gente puder todos os dias comer repolho, brócolis, couve-flor, aqui pode entrar também o rabanete, o agrião, mas eles têm um papel muito bem descrito na prevenção. E esses alimentos, todos que a gente está falando aqui, eles podem estar sendo usados durante o tratamento também, como a gente vai falar na semana que vem. Em relação aos chás, o chá verde ele é muito estudado. O chá verde ele já foi descrito em centenas de trabalhos por ter efeitos anticancerígenos pela presença de flavonoides e catequinas. Então, o chá verde ele pode ser usado para prevenção, mas ele não deve ser usado durante o tratamento. Porque, pelo seu alto potencial antioxidante, a gente pode atrapalhar a quimioterapia ao invés de ajudar. Então, vamos usar o chazinho antes do tratamento, antes de desenvolver a doença. Ou depois que já fez o tratamento para prevenir uma recidiva, tá bom? Então, ele tem mecanismos de antioxidação, de indução de apoptose de células, ele tem uma interferência no fator de transcrição de células cancerígenas, na modulação do sistema imune, alterações epigenéticas desses genes que estão relacionados à carcinogênese. E também tem efeito antimetabólicos, né, para síndrome metabólica. Então, chá verde é um dos mais estudados. Quais são os mais estudados? Chá verde, cúrcuma, gengibre e cacau. Tá? A soja também é bastante estudada, mas a gente tem que ter um cuidado, porque o excesso de soja também não é bacana. Então, o que a gente encontra na soja? A gente encontra a isoflavona, a genisteína e a dadzineína, lignanas, que tem uma modulação do metabolismo estrogênico. Então, quando a gente pega a população japonesa, a câncer de mama é baixíssimo, porque elas têm alta ingestão de isoflavonas. Mas isso já é uma ingestão que vem de criança, cultural. Então, a gente tem que ter um cuidado aí em relação à soja, tá? Pode comer soja, deve comer soja, mas não começar de hoje para amanhã, de repente, comer só soja, tá bom? Além disso, também tem uma redução na formação de nitritos, né, de aminas heterocíclicas, e também tem um potencial de estímulo de sistema imunológico. Os carotenoides, né, os laranjas, os vermelhos, os verdes escuros, também têm atividade antioxidante muito representativa, melhora a resposta imunológica e induz a apoptose de células com DNA mutado. E aí a gente também tem a ativação de enzimas detoxificantes, né, antioxidantes, como a presença aí de selênio, isotiocianato nesses alimentos ricos em carotenoides. As fibras. Países com alta ingestão de fibra têm menor índice de câncer de colo de reto, tem um papel protetor, e aí a gente pode falar pela alteração da microbiota, mas também pela metabolização de sais biliares, né, pela redução da absorção direta de substâncias cancerígenas. Então, quando eu coloco fibra junto, eu posso diminuir essa absorção, acelera o tempo de trânsito intestinal, né, e também produz ácidos graxos de cadeia curta. Principalmente quando eu tenho uma dieta rica em fibra solúvel,
que a gente hoje sabe que aquelas fibras com propriedades benéficas, que são as prebióticas, são fibras solúveis, que são fermentadas, que vão ter um estímulo seletivo na população de bactérias benéficas no nosso intestino. Então, se a gente tem um cuidado com o nosso intestino, a gente já tem meio caminho andado. Tá? Se a gente desinflama o nosso intestino, a gente já tem meio caminho andado. Então, os probióticos também, tá? Tem se mostrado ter um papel muito importante, os probióticos e os prebióticos, na prevenção de câncer, pela redução da absorção desses compostos, mas também pela inibição, né, desses carcinógenos. Então, eles modificam a microbiota intestinal, reduz algumas enzimas colônicas que convertem algumas substâncias, em alguns elementos em substâncias carcinogênicas. Então, eu diminuo essa conversão, essa ativação desses carcinógenos pelo uso de probióticos. Então, de uma maneira geral, né, de tudo que a gente falou aqui, os ácidos graxos insaturados, né, o ômega 3, eles melhoram, diminuem a inflamação. Quando eu diminuo a inflamação, eu tenho prevenção de câncer porque eu diminuo o estresse oxidativo, tá? Então, eu reduzo a indução, a transcrição de NF-kappa-beta, que é altamente inflamatório. A redução de ingestão de carne processada, de carne vermelha, eu diminuo a exposição de procarcinogênicos, eu melhoro a integridade intestinal, eu melhoro a minha composição de bactérias, né? Porque o excesso de consumo de carne vermelha está relacionado à disbiose, então eu diminuo as endotoxinas ali no meu intestino, eu favoreço a prevenção de câncer. A presença de fibras na dieta diminui o índice glicêmico, melhora a composição de bactérias probióticas no intestino, leva à formação de ácidos graxos de cadeia curta, que, em conjunto, vão diminuir a toxicidade do colo, diminuindo o índice de câncer de colo, diminui a ativação de NF-kappa-beta, que é um fator inflamatório, tem fator de regulação de câncer, né? Melhora o sistema imunológico, deixa esse sistema imunológico mais eficiente para fazer o trabalho dele ali, e diminui o índice glicêmico, que melhora o perfil de insulina, de IGF-1, então eu diminuo fatores de crescimento, diminuo aquele pico pós-prandial, né, insulínico, que é inflamatório, que leva também, favorece o estresse oxidativo e a lesão de DNA. O uso de antioxidantes vai causar neutralização daquelas espécies reativas de oxigênio, né? Vai melhorar essa via inflamatória, vai diminuir essa inflamação, vai diminuir a ativação de fatores inflamatórios, diminui a ativação de procarcinógenos. Então, eu tenho tanto a ação direta quanto indireta na detoxificação desses agentes carcinógenos pelo uso de antioxidantes, flavonoides, gorduras boas, diminuição da exposição a alto índice glicêmico, aumento do consumo de fibra, melhora do meu perfil intestinal pelo uso de prebióticos e probióticos. E para fechar com chave de ouro, não podia faltar atividade física. Então, eu tenho uma alimentação que tem um mecanismo preventivo, mas a atividade física também, tá? A atividade física, pela sua produção de dopamina, de TGF-beta, ela previne metástase, tá? Inibe a proliferação de células cancerígenas pela produção mesmo de fatores que levam à apoptose dessas células. Hoje a gente sabe que a atividade física, ela não só é importante para a prevenção, né, de diversas formas, seja pela indução de apoptose de células cancerígenas, seja pela regulação do metabolismo celular, dificulta o crescimento das células cancerígenas. Hoje a gente coloca a atividade física, gente, como parte do tratamento, tá? Além de reduzir o risco direto de câncer de mama, de colo e reto, câncer gástrico, endométrio, esôfago, câncer de pulmão, câncer de rins, mas também ela tem que fazer parte do tratamento junto com o tratamento quimioterápico ou radioterápico. Tá? A atividade física produz fatores que ajudam na morte celular de células cancerígenas, além de melhorar o efeito adverso, o efeito colateral do tratamento. Então, melhora a fadiga, melhora a composição óssea, porque o tratamento ele leva a uma perda óssea, melhora a
a cardiotoxicidade cardíaca, melhora o declínio cognitivo, tá? Então, as células cancerígenas, elas gostam de um ambiente com menos oxigenação. A atividade física aumenta a oxigenação tecidual, porque as células cancerígenas, elas gostam de fazer metabolização de glicose anaeróbica. Então, a atividade física, ela tira essa glicose disponível da corrente sanguínea e coloca ácidos graxos disponível. E essas a gente confunde, a gente dificulta a vida dessas células para elas continuarem crescendo. Tá certo? E por fim, a mensagem que eu deixo para vocês hoje: prevenir é melhor que remediar. Sempre. Mas só quem passa por um tratamento oncológico sabe a importância de não precisar passar por ele. Tá certo? Vocês ficaram quietinhos? Vocês não têm dúvida nenhuma? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Maria Elisa, se você quiser fazer pergunta também, você fica à vontade, tá? A Maria Elisa, pessoal, ela não é da área de nutrição, tá? Eu convidei ela para assistir essa aula e a próxima aula. Eu conheci ela no Hospital de Barretos e ela hoje faz tratamento para um câncer de mama. Então, eu acho que o nosso conhecimento aqui, ele tem que ser disseminado, né, Maria Elisa? Para que mais pessoas possam... eu fico emocionada, né? E para que mais pessoas possam se beneficiar do nosso conhecimento. Para que nós mesmos possamos, né, nos beneficiar do nosso conhecimento e aplicar na nossa vida. Porque muitas vezes, Maria Elisa, a gente acha que acontece até o vizinho. Não é? É até o vizinho. Na minha casa não tem ninguém, né? As meninas estão aqui colocando para você ser bem-vinda. A Maria Elisa é uma pessoa iluminada que eu conheci. Quantos anos você tem, Maria Elisa? Né? A gente tem essa ideia de que são pessoas mais velhas, pessoas que todo mundo da família já teve, e não é assim, né, Maria Elisa? Né? Então, meninas... Exatamente. Exatamente, né? Ou não sabem mesmo, exatamente. Mas eu acho que a nossa função é passar essa mensagem, sabe, Natasha? Porque às vezes a gente menospreza, né? A gente diminui a importância. E hoje eu sou a prova viva, a Maria Elisa é a prova viva. A diferença entre eu e a Maria Elisa é que eu terminei o tratamento, ela ainda está terminando o tratamento. Mas eu sabia de tudo isso, mas eu não aplicava tudo isso. Eu ensinava as pessoas a fazerem tudo isso, mas eu não aplicava porque a gente acha que não vai chegar na gente. Não vai. E eu tive um diagnóstico 1 semana depois de terminar minhas aulas de câncer. E eu não acreditei, porque eu falei, é da minha cabeça, porque eu acabei de dar uma aula. Então, hoje eu acho que isso é um grito, né? Que a gente tenta trazer, um grito de alerta. Porque a gente está comendo, a gente está vivendo num ambiente extremamente carcinogênico, a gente não... E a gente acha que não, né? Algumas de você, alguém quer fazer perguntas, gente? Vocês pode falar, Giovana.
Aham. A acroleína, ela é formada especificamente no óleo, na fritura. Então, aquele peixinho frito bem gostoso que a gente vai no barzinho toda semana e come, aquela delícia daquela batata frita, daquela mandioca frita, ali naquele óleo, a configuração do óleo muda e forma um composto tóxico, extremamente tóxico. A acrilamida é qualquer alimento que eu aqueço muito. Então, eu vou fazer uma carne, eu coloco o meu fogão lá no último, deixo ficar bem quente, coloco o óleo, a hora que o óleo sai fumaça, eu coloco a carne. Aí fica aquele torradinho é a acrilamida. Mas a acrilamida também, ela tá em alguns conservantes na indústria alimentícia. É frequência de exposição. Porque é mais ou menos assim, ó. Eu vou ingerir hoje só churrasco. Eu fui no churrasco, fui numa churrascaria, eu não vou comer salada. Eu paguei pra comer churrasco. E aí aquela acrilamida tá ali no meu intestino, tá sendo metabolizada ali, tá lesionando. Aí amanhã eu vou de novo. Aí depois da manhã eu como batata frita, aí depois da manhã é mandioca frita, aí depois da manhã é torradinha, e assim eu vou todos os dias. Você reduz. A biodisponibilidade de todos os carcinógenos. Quando a gente usa fibra, quando a gente usa antioxidante, e a gente está falando de uma coisa só, fruta, legume e verdura, né? Vamos falar assim, que a gente tem, eu tenho que passar o nome para vocês, mas falar em fruta, legume e verdura, a gente pensa em proteção, porque ele vai ter fibra, a fibra dificulta a absorção, diminui o tempo da exposição no intestino àquele carcinógeno, então ele vai embora mais rapidamente. O antioxidante vai favorecer que a sua membrana não seja lesada. Então, você tem todos aqueles mecanismos que eu falei no final, são mecanismos de proteção. Fora que, quando você utiliza fibras, uma dieta do bem, alimentos do bem, nosso sistema imunológico melhora. E aí, uma das coisas que a gente utiliza muito para melhorar o sistema imunológico, gente, é a alimentação. Não tem muito o que fazer, alimentação. E a gente pode estar fortalecendo ele antes. Então, a gente já tem um estresse do dia a dia, que deixa o nosso sistema imunológico muito abalado. Se a gente ainda não ajuda com o estilo de vida, com uma atividade física, com uma alimentação adequada, a gente favorece. E, Giovana, às vezes a gente não tem essa noção. Quando vocês acordam, vocês comem, por exemplo, você vai pegar uma pessoa, você pergunta, você acorda, você come o quê? A maioria vai responder pão, manteiga, café com leite ou café, muitas vezes café com açúcar. O que você almoça? Arroz, feijão, uma carne, uma folha, uma salada. O que você come à tarde? À tarde eu como pão, café com manteiga ou um biscoito com manteiga. O que você janta? Eu não janto, eu lancho. Eu faço um lanche. Meu lanche é pão, presunto, não tem dia que é presunto, tem dia que é mortadela, tem dia ou é pizza, ou é pastel, ou eu peço um pastel. E a gente fica nesse mecânico. A gente não para analisar. O que eu tenho de proteção aí? O que eu tenho de agressão e o que eu tenho de proteção? Que dieta é essa? A minha provocação para vocês é olhar a partir de agora para o prato e pensar, eu estou me alimentando ou eu estou me nutrindo? Tem diferença, né? Porque eu tenho que me nutrir. Eu tenho que nutrir a minha célula. Eu tenho que deixar a minha célula
com todos os nutrientes que ela precisa. Porque a exposição, ela vai ser frequente. A gente não pode viver numa redoma. Eu não consigo viver numa bolha. Eu não consigo comer só orgânico. Eu não sei se alguém aí consegue comer só orgânico. Eu não consigo comer só orgânico, seja por uma questão de acesso, seja por uma questão financeira. Eu não consigo não comer 100% sem algo que seja industrializado. É muito difícil. Hoje eu tento, é só o que é inevitável. Mas a gente não sabe, porque muitas vezes você vai num restaurante e você está comendo algo que você não sabe com o que foi feito. Então a gente tem que minimizar. E minimizar é acordar e olhar o que eu vou fazer para o meu corpo agora. O que eu vou dar de nutriente para ele? O que eu tenho de antioxidante aqui? De que forma eu vou fazer no almoço? Ai, tá, mas tinha uma sobremesa maravilhosa e tal, não sei o quê. Ótimo. Sim, ok. Eu coloquei o açúcar lá em cima, mas o que eu posso fazer para compensar? Entende? É um olhar diferente. É um nutrir com propósito. É uma alimentação com propósito. Né? Então, essa aula, eu quis hoje trazer essa mensagem. Vocês podem passar esse link para quem vocês quiserem. Se eu soubesse colocar esses negócios de YouTube, eu colocava. Porque é mais ou menos um grito de, olha, dá para prevenir. Porque depois que... E a Maria Elisa hoje nos deu esse presente de estar aqui, maravilhosa. E mostrar que, gente, acontece sim. Então, a gente adoece, a gente pode adoecer. Eu não tenho nada genético. Meu genético é 0. Maria Elisa, não sei se fez teste genético. Então, ou seja, se o genético é 0, é 100% ambiental. Né? Então, para que a gente consiga ter consciência e conscientizar, porque nosso papel enquanto da área da saúde é conscientizar e levar cada vez mais essa informação para as pessoas, mas usar para a gente também, né? Porque só ter o conhecimento não adianta. Não adianta, né? Então, eu acho que é isso. Quer passar alguma mensagem para as meninas, Maria Elisa? Então, quem sabe as meninas, alguma delas, semana que vem, queira fazer alguma, né? Alguma intervenção, né? Né? Se você quiser ser acompanhada por alguma delas, viu, Maria Elisa? Apesar de que eu tento dar um suporte. Gente do céu, calor. Mas você é muito bem-vinda na aula da semana que vem, se você quiser também. É esse horário, no mesmo dia, a gente vai falar um pouquinho disso. Viu? Muito obrigada, viu? Porque eu acho que foi muito bom a tua presença aqui. Foi bom para você ouvir e foi bom para as meninas te ouvirem. Muito obrigada, Maria Elisa. Eu vou passar um estudinho de casa agora para elas. Se você quiser ficar indo e ver o estudinho e fazer essa tarefa também, pode fazer, viu? Um beijo. Então, agora eu vou passar aqui para vocês, eu vou colocar de novo aqui para apresentar, vou colocar o caso clínico. Para vocês. E daí, então, como eu falei, na semana que vem, a gente vai discutir todos os casos clínicos, a gente tem aula prática, terça e quarta. Ah, gente, tá escrito doenças neurológicas aqui, mas tá errado, tá bom?
Então, o caso clínico é de uma menina, Ana Souza, de 20 anos. Ela foi encaminhada ao serviço de nutrição após passar pelo setor de oncogenética. Oncogenética é onde faz os testes genéticos. A paciente tem história familiar de diabetes e câncer. A avó teve câncer de ovário e faleceu há 10 anos. E recentemente a mãe teve diagnóstico de câncer de mama e está em tratamento. Ana passou pela oncogenética para fazer um mapeamento e o resultado foi positivo para a mutação nos genes BRCA1 e BRCA2. A paciente foi esclarecida sobre a relação do gene breast cancer 1 e 2, que é o gene que mostra se a gente tem uma chance aumentada ou não de ter câncer de mama e de ovário, tá? E ela foi positiva para esse teste. O médico, entretanto, deixou claro que esse resultado não é uma sentença e que mudanças no estilo de vida poderiam auxiliar na prevenção da doença. Questão número 1. Considerando que você é o nutricionista em questão, faça orientações em relação aos fatores carcinogênicos relacionados ao estilo de vida. Ou seja, vocês vão fazer como se vocês estivessem sentados com a Ana, vocês vão fazer orientações para ela em relação ao estilo de vida que tem relação com o câncer. Aí vocês vão falar de dieta, vão falar de atividade física, vão falar de fumo, disposição química, de todos os fatores carcinogênicos. Questão 2. Prescreva uma dieta qualitativa para Ana. Faça um cardápio com 3 sugestões, 3 opções de café da manhã, 3 opções de almoço, 3 opções de café da tarde e 3 opções de jantar. Tá bom? Atente-se para os alimentos e tipo de preparo, sempre priorizando quimioprevenção. Ou seja, vocês vão fazer um cardápio quimiopreventivo. Ok? E aí vai ser não só o alimento, mas o tipo de preparo daquele alimento. Após responder as questões 1 e 2, reflita sobre o seu estilo de vida atual. Como está a sua alimentação no balanço entre favorecer carcinogênese ou quimioprevenção? Tá? Para que esse exercício vá além de um caso clínico. Para que vocês possam fazer essa visão crítica com vocês mesmos. Façam separadamente, Evelyn. Faça para você mesma. Tá? É uma reflexão para você mesma. Certo, pessoal? Então, muito obrigada a todas. Até a semana que vem. Giovana, pode falar. Pode ser. Oi. Gente. De novo. Eu vou mexer lá de novo, Luana. Ai, meu pai, eu faço uma bagunça. Aí. Tá, eu vou mexer. Beijos, meninas. O caso já tá lá no campus. Obrigada, Maria Elisa, mais uma vez, viu?